Mateus capítulo 5, versículo 13, primeiro livro do Novo Testamento, o evangelista Mateus fala sobre as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Aqui o título diz: os discípulos, o sal da terra. Os discípulos, o sal da terra. Podemos? Então, se você tem a Bíblia, leia junto comigo, por favor. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vamos ler juntos? Ou repetir comigo? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? E agora mais alto: para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Eu queria abordar rapidinho 7 coisas fortes sobre o sal, antes da gente buscar o Espírito Santo. E por que Jesus, ele comparou os discípulos, comparou nós somos discípulos de Jesus, nós somos seguidores de Jesus. O discípulo não é aquele só que evangeliza, aquele que prega, ou aquele, não. O discípulo é aquele que segue Jesus, que é doutrinado por Jesus, discipulado por Jesus. Então todos nós somos discípulos de Jesus. Então, vós sois o sal da terra. Quando a gente fala de sal, geralmente a gente diz que o sal serve para quê, gente? Dona de casa é expert no assunto, né? Sal serve para quê? Serve para 2 coisas básicas, né? Dar sabor e conservar alimentos. Geralmente a gente fala sobre isso, mas eu quero falar sobre mais algumas coisas. Então, de fato, o sal ele serve para dar sabor, se for usado na medida certa. Por exemplo, eu fui criado num lar, meu pai tinha pressão alta, tanto é que meu pai morreu do coração. Então, eu fui criado num lar onde a comida era totalmente sem sal. Eu vim comer comida com sal depois dos 18 anos, já como pastor. Então, comida temperada em casa não existia. Você acostuma, claro, você cresceu assim, então você acostuma. Mas não se compara uma comida sem sal com uma comida temperadinha. O sal, ele traz um brilho especial para qualquer alimento. Então o sal, na medida certa, ele de fato traz um sabor extraordinário. Se falta sal, a comida fica sem graça, fica insossa, né? Se coloca demais, fica horrível, fica intragável, é ou não é? Não dá. E mais, prejudica. Não esqueça que o sal somos nós. Vamos trazer para a Bíblia, eu estou falando de nós, você é o sal. Você serve para temperar essa terra sem sabor e sem gosto. Você está numa terra que você chega em qualquer ambiente e você vê gente angustiada. Você entra num ônibus, é um reclamando daqui, outro reclamando dali, um chorando daqui, outro cabisbaixo, é verdade ou é mentira? Você senta num ponto de ônibus ou no metrô, é gente reclamando da vida. Você vai para o seu local de trabalho, as pessoas estão vazias por dentro, reclamando da vida, não é uma realidade? Você chega em casa, dentro da sua casa tem gente reclamando da vida, nada tá bom. Você vai ao colégio, você vai à faculdade, lá tem gente depressiva, angustiada, vazia, sem sabor a vida dela. Aí Deus diz assim: você é o sal, então você serve para quê? Para acrescentar um sabor à vida deste mundo e dessas pessoas que hoje estão vazias, sem tempero e que precisam de alguém para fazer da vida delas melhor. Alguém fez a minha vida ser melhor quando me apresentou a palavra de Deus. Alguém mudou a história da minha vida quando me temperou com este sal que é a palavra de Deus. Bendita a hora em que alguém olhou para mim e disse assim: a sua vida está sem graça, deixa eu colocar um pouquinho de tempero. Bendita a hora em que fizeram isso comigo, e bendita a hora que fizeram isso com você.
ou que estão fazendo agora na sua primeira reunião, se está chegando aqui pela primeira vez. Então, ele serve para temperar, mas quando você coloca tempero demais, a pressão arterial aumenta. Tudo que você come demais, por isso que quando uma pessoa está com a pressão baixa, geralmente fazem o quê? Coloca sal embaixo da língua, ela coloca um salzinho, imediatamente a pressão sobe. Então, sal demais aumenta a pressão, prejudica. Então, Jesus mais uma vez falando sobre o cristão equilibrado. Eu sou o sal da terra, eu estou num ambiente para acrescentar na vida daquelas pessoas de alguma maneira, mas se eu ficar querendo tacar sal demais nelas, o que acontece? Você vai ser o crente chato, o cristão que ninguém quer ter perto. Quando você passa de um lado da rua, a pessoa já vai para o outro e lá vem ela, porque não aguenta. E a gente tem que ter cuidado, principalmente os novos convertidos, porque eu lembro que quando eu me converti, eu era chato pra caramba, porque eu estava falando para todo mundo de Jesus e não tinha a hora certa de falar. Tem um momento certo de você falar de Jesus. É ou não é? Eu lembro que tinha um camarada perto de casa, hoje ele é pastor, graças a Deus ele é pastor, o Daniel. E ele era macumbeiro na época. E eu lembro que um dia eu falei, logo que eu cheguei de uma reunião de terça-feira, naquela época era a corrente dos 70, reunião forte, oração forte. Falei assim, Daniel, vai lá na minha igreja para ver se esse teu demônio não fica de joelho. Só que a pessoa está acostumada desde criança naquela vida. Para ela está no caminho certo. E você está no caminho errado. É a mesma coisa que alguém chegar para você e falar assim, ó, e esse teu Jesus não é de nada. Como é que você fica? Você fica revoltado porque estão ofendendo o seu Jesus. Quando você fala isso para alguém que é de lá, é uma ofensa a princípio. Por isso que você tem que saber. Caramba, ele ficou tão nervoso, mas ele ficou tão revoltado. Tão revoltado. Por quê? Era o sal, mas demais. Mas não tinha sabedoria. Uma coisa é num assunto chegar, poxa, Daniel, viu uma coisa tão extraordinária lá na igreja. Rapaz, você já foi numa igreja alguma vez? Não. Pô, vamos comigo um dia lá? Você falando de uma maneira mais branda e mostrando para ela um caminho diferente, você não ofende. É ou não, Maíra? É o sal, na medida certa. Vós sois o sal da terra. Por isso, mãe, não queira convencer o seu filho sobre Jesus. Dê bom testemunho de Jesus para ele, que ele vai ver na senhora Jesus. Não queira convencer o seu marido sobre Jesus. Dê bom testemunho para ele. Mostre a sua conduta, como ela mudou, como você melhorou com este sal, que ele também vai dizer assim, eu preciso de um pouquinho deste sal, minha vida está insossa, está sem sabor, eu preciso de um pouquinho desse sal. Não é uma realidade? O bom testemunho é a melhor coisa. Então, sal demais prejudica. Sal na medida certa dá sede. Você come uma comidinha temperadinha, daqui a pouco dá vontade do quê? Beber uma aguinha, alguma coisinha. A palavra de Deus é assim, na medida certa ela dá sede. Você fala da maneira correta, a pessoa tem sede de buscar Deus. Ela tem sede de buscar o Espírito Santo. Ela tem sede de ir numa reunião de domingo, numa reunião de quarta, porque ela sabe que na reunião de quarta e de domingo, queira ou não, o alimento é mais forte. É ou não é? Não é papinha batida no liquidificador, já é um alimento mais forte, mais consistente. Então ela tem sede disso. Acaba a reunião, ela fala assim, já acabou? Poxa, enquanto tem uns que vai dando 10 e 15, começa a levantar e ir embora. Tem aqueles que acabam a reunião, ela fala, meu Deus, já acabou, poxa. Porque ela queria mais da presença de Deus, da palavra de Deus. Então o sal ele tempera. Segundo, o sal conserva alimentos. No passado, quando não tinha refrigerador, como que as pessoas conservavam, por exemplo, carne? Salgava ela, mergulhava ela no sal, é ou não é? E o sal, ele impede a bactéria que faz apodrecer. Então, o sal impede a bactéria de entrar, então automaticamente a carne se conserva. Os mais antigos, quando tinha uma ferida, o que eles faziam? Vem cá, moleque, e tome isso, a criança ia gritando, ai, 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 ai. Dali uma semana estava sequinho, gritava, espelhava, mas resolvia, porque o sal, queira ou não, ele purifica, ele tem uma maneira de queimar aquelas bactérias. Não é uma maneira adequada de fazer, mas ele purifica, ele impede a bactéria de chegar, impede o diabo de agir, vamos colocar no mundo espiritual, impede o pecado de chegar.
as coisas que esse mundo sujo vem nos oferecendo todo dia. Eu não é uma realidade. Eu sou sal. Essas bactérias não têm acesso, porque eu sou sal. Não combina bactéria com sal. Aonde você chega, você purifica. Você coloca os pingos nos is, você coloca a coisa no lugar. Então nós somos o sal da terra. Você é cristão. O seu testemunho é a coisa mais forte que você tem. O seu testemunho fala mais do que 1 milhão de palavras. Às vezes se preocupa tanto em falar, mas as pessoas lá fora, elas estão olhando para você, elas querem ver quem você é depois que você veio para a igreja. Se você melhorou, ou se você piorou. E se você piorou, quantos motivos elas terão para querer este Deus que você diz ser tão bom, este Jesus que você diz ser tão maravilhoso? Elas têm que ver Ele na sua vida, na nossa vida. Por isso que em Colossenses capítulo 4, se não me engano no versículo 16, capítulo 4, ele disse assim: a vossa palavra seja temperada com sal. Ou seja, até a maneira de falar tem que ser equilibrada. Então o sal conserva, o sal purifica, o sal tempera, ele dá um sabor todo especial, desde que seja na medida certa. Quarto, o sal não tem prazo de validade. Você pegar um pacote de sal, qualquer alimento que você pega, está lá, válido por 12 meses, por 24 meses, ou até tal dia. O sal, procure prazo de validade de um pacote de sal, você não vai achar. O cristão e a fé do cristão também não pode ter prazo de validade. Tem gente dizendo assim: não, a minha validade é enquanto Deus está me abençoando. Deixou de abençoar, já era. Oh meu Deus, eu estou contigo enquanto o Senhor mostrar que é comigo. Se não tiver bênção essa semana, estou rapando fora. Quantos testemunhos você já viu eu pegar aqui em cima, sexta-feira, na corrida da meia-noite, que a pessoa disse assim: olha, eu falei para Deus que hoje era a última vez que eu vim aqui. Se Ele não me curasse, eu não vinha mais. Vocês já ouviram isso aqui várias vezes? Ué, e se Deus não curasse a pessoa naquele dia? Quer dizer que ia ter prazo de validade a minha fé por causa de uma cura? Vai ter prazo de validade a minha fé porque o marido ainda nos converteu? Vai ter prazo de validade a minha fé porque o filho nos converteu? Porque a prosperidade ainda não veio? Eu sei que vai vir cedo ou tarde, se eu continuar sendo sal. Se eu continuar sendo sal, você não tenha dúvida que Deus vai te honrar. O que você pediu vai acontecer. Vai acontecer. Persevera, permanece. Não seja um cristão com prazo de validade. Por favor, minha gente, aconteça o que for, mantenha a sua fé em Jesus. Venha o que vier, continue sendo esse homem de fé, essa mulher de fé, que Deus ele vai te honrar em nome de Jesus. Amém, gente? Você pega um pacote de sal, nele está escrito assim, olha, e na maioria de alimentos está escrito assim, olha: manter em lugar seco e arejado. O que significa isso? Por quê? Você coloca sal perto da umidade, ele vai empedrando, você já viu? Ou fica molhado ou derrete de vez. Mas quando você mantém num lugar seco, um armáriozinho seco, arejado, onde bate vento, ele vai durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, o tempo que for necessário, porque ele está num ambiente propício para se manter sendo sal. Você leu comigo que se o sal perder o sabor, ele não presta mais para nada, a não ser para quê? Ser pisado pelos homens. Só tem um jeito do sal perder sabor: se ele não tiver num ambiente apropriado para continuar sendo sal. Então, você mantém no lugar seco e arejado. Eu estou falando que o sal somos nós, o sal da terra. Qual o lugar que é um lugar aonde há calor, há poder e bate vento a todo instante? Altar. Altar. Aqui é um lugar onde o fogo está aceso constantemente. Aqui é um lugar onde o mesmo vento que bateu lá no vale de ossos secos, através da profecia de Ezequiel, e fez aqueles ossos virarem um exército poderoso, o mesmo vento que bateu lá no dia de Pentecostes, naquele cenáculo onde eles estavam buscando o Espírito Santo, este mesmo vento continua batendo aonde? Aqui, e tornando este lugar um lugar seco e arejado. Tem vento para todo mundo, tem presença de Deus para todo mundo. O ambiente é propício para o sal continuar intacto. Quanto mais presença de Deus, quanto mais o Espírito Santo age, quanto mais avivamento, mais este sal
ele mantém a sua essência. Quem está me entendendo, levante as suas mãos. Então, não tem prazo de validade se eu estou no lugar seco e arejado. Não tem prazo de validade se o vento do Espírito está batendo sobre mim constantemente. Eu estou sendo arejado, eu estou sendo preparado, eu estou bem. O Espírito Santo, a presença de Deus. Estou enfrentando luta, não tem problema, eu continuo bem. Estou enfrentando dificuldade, não tem problema. O Espírito Santo está comigo. Eu estou arrebentando, fazendo a diferença. Não tem perigo de me orgulhar e de me exaltar, porque eu sei que tudo isso veio de quem? Veio das mãos do meu Senhor. Então há esse equilíbrio. Entende onde eu quero chegar? Então, por que a gente vê tanta gente sendo lançada fora da presença de Deus? Já que o sal, quando ele perde o sabor, ele para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Porque, infelizmente, as pessoas vão misturando os ambientes. Pega um pacote de sal e coloca perto de um detergente. Até sacola de mercado vem separado o quê? Detergente de um lado, produtos perecíveis do outro, é ou não é? Porque se você coloca perto, acaba pegando o quê? O gosto. Coloca um pacote de sal, deixa uma semana do lado do querosene. Quando você for querer temperar, vai estar com gosto do quê? De querosene. Então a pessoa fica misturando os ambientes, por isso que ela deixa de ser sal. Aqui ela está no ambiente arejado e seco. A presença de Deus, o fogo do Espírito Santo, o vento do Espírito soprando. Daqui a pouco ela está misturada lá no ambiente da bagunça, com o vizinho dela, para não desagradar o vizinho. No colégio ela deixa de ser cristão rapidinho para agradar os colegas de classe. Da porta para fora uma pessoa totalmente diferente. No estacionamento já manifesta a velha criatura que quer bater em todo mundo, discutir com todo mundo. Então a pessoa vai misturando esses ambientes e vai deixando de ser sal. Ela vai perdendo a essência, vai perdendo o sabor. Por isso que eu vou te dizer uma coisa com muita sinceridade. Igrejas evangélicas todas são de Deus? Sim ou não? São. Talvez você encontre dirigentes, líderes carnais que não sejam de Deus. Isso inclusive dentro da Universal. Mas todas as igrejas são de Deus, por quê? Porque elas pregam a Bíblia e na Bíblia está o manual de instrução para uma pessoa chegar aonde? Ao céu. Só que tem um porém. Se você escolheu a Universal, então, meu caro, fique nela e ponto final. Porque aí a pessoa vem aqui na Universal, ela ouve um tipo de palavra, ela vai lá na outra igreja, já misturou o quê? O ambiente. Ainda que seja uma igreja de Deus, é outra visão, é outro tipo de conduta, é outra doutrina. Aí daqui a pouco a cabeça da pessoa está desse tamanho. Ela vai no lugar, diz que se ela não guardar o sábado ela vai para o inferno. Vai no outro lugar, diz que se não usar saia vai para o inferno. Vai no outro lugar, diz que se for na praia, está no Lago de Fogo. A pessoa mora em Fortaleza, meu Deus, coitado. Pelo amor de Deus, cortar o cabelo. Meu amigo, viva pela fé. Viva pela fé. Jesus nunca falou disso. Paulo diz em Colossenses 2:20, tudo isso são rudimentos inventados pelos homens, com o tempo se destroem. Não toque nisso, não prove aquilo, não faça aquilo outro. E aí a pessoa começa a se achar melhor que a outra. Eu estou de saia, a outra não está? Pecadora. É ou não é? Meu cabelo está varrendo a rua, dela é curtinho. Jezabel. É assim ou não é? Por isso que não é bom ficar misturando ambiente, meu caro. Jesus disse que se você misturar os vinhos, você fica bêbado. Quem já bebeu muito no passado sabe disso. Pega um vinho, você bebe uma bebida destilada, cachaça, vodka, uísque, vai misturar com uma bebida fermentada, cerveja, vinho, daqui a pouco como que a pessoa está? Tonta, perde a noção de tudo e vomita até as tripas. Então Jesus diz, não misture os vinhos. Se você está num lugar seco e arejado, você não precisa de mais nada, só isso. O vento do Espírito batendo e acendendo a chama, que é o que a gente vai fazer agora. Fique em pé, por favor. Entenderam direitinho? Muito cuidado. Então estamos juntos, misturados, vamos na fé. Você identificou que aquela pessoa não tem o que te passar? Não critique ela, ore por ela, tenha misericórdia, seja misericordioso, que Deus vai ser misericordioso com você. Amém? Mas não fique misturando os vinhos. Amém?
Peguei pesado? Desculpa aí. Então, vamos pedir que esse vento bata aqui agora e deixe o lugar arejado e seco. E se você estava misturando esse sal com outros produtos, sai de perto. Fica nesse ambiente aqui que vai te ajudar muito. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Você que estava perdendo o sabor, a essência do cristianismo. E você é humilde suficiente para pedir a Jesus que torne você o sal novamente. Você não quer ser lançado fora e muito menos ser pisado pelos homens. Venha até o altar, aqui tem vento, aqui tem fogo, aqui pode te restaurar. Você vem perdendo as forças aos poucos, perdendo o caráter do cristianismo, você vem se misturando muito com as coisas lá fora, e hoje você quer voltar à essência do cristianismo. Faz levantar do vale, põe de pé os olhos.